A paz do Senhor a todos, agora de forma definitiva, aos irmãos que já estão aqui, aqueles que vão chegar e aqueles que vão acompanhar de casa. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? O Senhor nos deu mais um dia na sua presença. O Senhor nos deu oportunidade de estar na casa dele, né? Servindo a ele e aprendendo dele, que é Deus maravilhoso, de graça e de bondade. Eu convido os irmãos a juntos ficarmos em pé, fazermos uma oração, né? Agradecendo a Deus esse momento tão bom e tão gostoso. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo momento que estamos em Tua casa. Muito obrigado pelo momento, Senhor, que temos aqui a grata oportunidade de Te servir, Te buscar, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Nós, Senhor, esta noite agradecemos, Senhor, pela felicidade que temos, Senhor, de compartilhar exatamente, Senhor, tudo aquilo que vem do Teu trono, da Tua graça, produto do Teu amor, produto da Tua misericórdia. Obrigado pelo dia, obrigado pela paz, obrigado pelo momento que estamos em Tua presença. Usa o Teu Filho, Senhor, que esta noite vai nos trazer a palavra de uma forma especial e maravilhosa. Abre também o nosso coração para podermos ouvir a Tua voz e juntos, Senhor, todos nós juntos, aprendermos de Ti e crescermos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e desde já, crendo que receberemos, já Te louvamos. Amém? Amém. Irmãos, vamos nos sentar. Nós estamos muito felizes porque estamos na casa do Senhor e o Senhor tem falado ao nosso coração por intermédio desta revista tão bem escrita, né? Eu peço que você agora aproveite, você que está em casa, aproveite, distribua o link do culto de hoje para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa alcançar o máximo de irmãos e crescer no conhecimento da palavra do Senhor e crescer com o Senhor, né? Nós estamos estudando exatamente o livro de Jó e estamos no estudo de número 7. E vimos na aula passada sobre o primeiro amigo de Jó, Elifaz, né? Que veio e acompanhou todo o sofrimento e, infelizmente, por não ter nenhuma resposta de Deus naqueles dias em que ficou em silêncio, resolveu, assim, de forma bem interessante, apertar Jó, né, e dizer: meu amigo, conta o pecado, vai, abre aí, abre o jogo, o que você fez errado, né? Roubou quem? Passou a perna em quem? Está errando em quê? Abre o jogo. É lógico que tem algo errado, porque não há, literalmente, não há possibilidade nenhuma de um justo sofrer. Era assim a ideologia que existia na época. E hoje, por gentileza, pegue sua revista, já abra na página de número 61. Hoje nós vamos ver um diálogo entre Jó e o segundo amigo, Bildade, o suíta. Bildade, o suíta. Então, aproveite. Meu amor, muito obrigado. Sonson vai gostar bastante. Muito obrigado. Aproveite e estenda exatamente tudo, absolutamente, esse link, passe para outros e, com certeza, muita gente essa noite será abençoada. Amém? Quero convidar aqui nosso querido obreiro, o irmão Everson. Ele é chamado de Sonson, carinhosamente, mas é irmão Everson. E hoje ele vai complementar todo o primeiro estudo. Tá bom? Vem cá, filho. Paz, Senhor. Bem? Vamos lá? Então, abrindo, vamos aprender o máximo possível, que tem muito do Senhor essa noite para o nosso coração, tá?
página de número 61 da sua querida revista da Escola Bíblica Dominical. Amém. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor, amém? Como o pastor Gil falou, vamos dar continuidade hoje à lição número 7. A gente vai começar a falar lá de Bildade, né? O segundo amigo de Jó que começou a falar no seu discurso. E, como ele falou, está lá na página 61 da revista. Tá? Finalzinho ali da página 61. Inicia ali. Só recapitulando, irmãos, como a gente falou na última revista, ele faz, o pastor Gil já tinha dado uma breve introdução, mas ele teve 3 discursos quanto a Jó. E quando ele fez as acusações ali a Jó, tentando achar o problema em Jó, tentando achar o que ocorreu, né, a causa dos problemas de Jó, ele acusou Jó de ser pecador no seu primeiro discurso. Depois ele acusa Jó de ser louco, né, de falta de sabedoria. E no seu terceiro discurso ele fala que acusa Jó de toda sorte de mal que acontecia na época. Ele chegou a praticamente chamar Jó de não convertido, né, como a gente tinha falado aqui anteriormente. Então acusou ele de usura, de roubar os pobres. É como se ele se mostrasse alguém perante os homens e nas costas ele praticava coisas ruins. E com isso a gente viu que no final do capítulo, no final do livro, o próprio Deus chega até Elifaz e reprova, né, as acusações de Elifaz, que ele não falou conforme Deus pensava, né? Não falou conforme os pensamentos de Deus. Então vamos iniciar Bildade. E quem era Bildade? Bildade, como a gente falou, a gente não tem tantas informações sobre esses amigos de Jó, a não ser Elifaz. Elifaz realmente como era o mais importante, a gente tem mais informações sobre ele. Porém, algumas coisas que a gente tem na revista, que o pastor Heber trouxe para a gente, fala que ele era um suíta, era descendente de Suá, e Suá era filho de Abraão com Quetura. Então, a gente tem uma descendência de Abraão sobre Bildade, né? Ele era um dos 3 companheiros de Jó, que se apresentou ali para consolar e trazer solidariedade, mas infelizmente também é outro que trouxe acusações pesadas sobre Jó, e ele é muito mais pesado até do que ele faz. Porque além de ele trazer toda uma aprovação do que ele falou, ele começa a acusar Jó de outras coisas, né, que a gente vai ver aqui em seguida. Então, já na página ali 62, nós vamos iniciar ali com o discurso de Bildade. E aí vamos ler hoje aqui, mais uma vez não vamos ler todas as acusações, porque já não basta domingo, que eu quase fiquei a manhã toda falando. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui, elencar alguns pontos, né, algumas falas. E a gente vai ler aqui Jó, capítulo 8, versículo de 1 a 6, que é o primeiro discurso de Bildade. Então a gente vai pegar esse pedacinho aqui e a gente vai falar um pouco sobre ele. E depois a gente vai ler um outro pedaço. Diz assim: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então Bildade, nesse texto aqui, principalmente no versículo 4, ele é o primeiro dos amigos a acusar os filhos de Jó da sua desobediência, do seu pecado. Então, mais uma vez a gente pensa, né? Poxa, Jó estava lá todo no sofrimento, Jó não dormia, Jó estava com dores, mais uma vez, colocando bichos para fora, vermes para fora, coçando suas feridas com cacos. Mais uma vez os amigos de Jó vêm, atacam Jó e agora fala que os filhos de Jó pecaram e por isso eles morreram. Por isso receberam a justiça de Deus. Então eu não sou pai, mas vocês que são pais, mães, imaginem alguém falando para você dessa forma: não, seu filho pecou, então ele merece ter morrido. Foi isso que aconteceu.
E a gente vê que, mais uma vez, Jó tenta se defender disso, né? Então, ele é o primeiro amigo de Jó a acusar os filhos de Jó. Lá em Jó, capítulo 8, versículo 20 a 22, diz assim: pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Nesse final do capítulo 8, Bildade traz até uma esperança para Jó, né? Quando ele fala justamente isso, que pois certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Então, é uma esperança momentânea ali que Bildade traz sobre Jó, mas acaba que ele já tinha falado bastante coisa pesada, né? E lá em Jó, 9, versículo 15, até, eu sei que a nossa lição não é para tratar a questão das respostas de Jó, mas cabe um pedaço aqui da resposta sobre essa acusação de Bildade. Porque ele fala assim, lá em Jó capítulo 9, versículo 15, ele fala: embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe e poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Então Jó, ele reconhece a soberania de Deus, e quando Bildade fala sobre justamente tudo isso que ele atacou ali nesse primeiro discurso, Jó, ele sabe da soberania de Deus, ele sabe que aquilo ali está acontecendo com ele por causa da soberania dele, ele não entende, obviamente, mas ele fala: se eu fosse inocente, quem sou eu para me defender perante Deus? Se eu fosse justo, ou se eu sou justo, se eu sou inocente, eu não conseguiria me colocar perante Deus. Quem sou eu? Né? Então, Jó, ele tem consciência disso, ele tem consciência das palavras dos seus amigos, mas ele sabe que ele é inocente, ele defende a sua honra. Aqui acaba o primeiro discurso de Bildade. Os discursos de Bildade, obviamente, eles são mais curtos que os discursos de Elifaz. E aí a gente vai lá para o ponto 3.2. E está lá na página 63. E ele se encontra no livro de Jó, capítulo 18. Ele é o segundo discurso, no caso, igual eu falei. E Bildade, ele não tem nada novo a dizer. Ele só reitera o que Elifaz falou e, mais uma vez, tenta acusar Jó. Porém, agora ele coloca uma possível vaidade sobre suas palavras. E fica claro quando ele fala lá em Jó, capítulo 18, versículo 2 a 4, e depois a gente vai ler o 21. E aqui Bildade, praticamente ele pega ali o discurso de Elifaz e reforça na questão que Jó teria que se converter, ele teria que se arrepender de seus pecados. E ele diz assim, lá no capítulo 18, versículo 2 a 4. Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ó tu que despedaças, na tua ira será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, é até o 3, irmãos. Eu li aqui na versão Almeida. Eu tinha notado aqui na versão NVI. Na NVI fala assim: quando você vai parar de falar, proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Aí no 21, ele fala: é assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Então, Bildade, primeiro ele julga Jó e fala para ele: Jó, porque você, na sua defesa, você acha que a gente não tem conhecimento? Você acha que a gente não é sensato? Procede você com sensatez. E depois de toda uma acusação que ele fala ali no capítulo 18, depois os irmãos leem em casa, no final ele fala assim: é assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Então ele trata Jó como se fosse um não convertido mesmo. Ele reforça realmente a palavra de Elifaz. E aí nesse segundo discurso, ele reforça, ele fala: você fica catando palavras, Jó, para tentar se defender. Mas a gente já chegou, e ele fala lá no primeiro discurso dele, ele fala assim que eles já chegaram a um consenso que aquilo ali era pecado. Que o que Jó estava sofrendo era pecado. E isso era o consenso dos amigos de Jó. Então,
Bildade ele não vai discordar de Elifaz. Ele só reforça o que Elifaz falou. Na segunda parte do discurso, ele fala assim que essa questão da habitação, né, no caso de que Jó não seria convertido. E aí, eu estava lendo essa questão do que Jó não seria convertido, e todas as palavras que Bildade falou no capítulo 18, sinceramente, irmão, se eu fosse Jó naquele lugar, eu me arrependeria e me converteria naquele momento, porque é pesado o que ele fala, e as acusações são realmente muito graves. E até eu acho que para passar daquilo ali, eu falei, não, tá bom, então eu concordo com vocês, eu me arrependo. Eu não saberia qual o pecado que me arrependeria, mas realmente é muito convincente o que Bildade fala. Porque Bildade, diferente de Elifaz, ele usa a justiça de Deus como sua base. Então, tudo que ele aplica é baseado na justiça de Deus que ele conhecia naquele momento. Diferente de Elifaz, que ele acusa do pecado. Falou, não, você está sofrendo por causa do pecado. Bildade, ele muda um pouco o discurso e fala das consequências a partir da justiça de Deus, que ele tinha como base naquela época. Então, é convincente. Tanto que Jó, quando chega a ser retratado em sua defesa, lá em Jó 19, versículos de 2 a 4, ele fala assim, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Então, a gente falou isso no discurso de Elifaz, e Jó, mais uma vez, ele responde, fala, pessoal, vocês estão me acusando, mas mesmo que eu não reconheça o meu erro, ou mesmo eu não sei qual é o meu erro, se eu estivesse errado, o erro interessa a mim. Vocês vieram me consolar. Então, vem, ora comigo, fica comigo aqui, mas me consola. Não precisa ficar me acusando, não precisa ficar me esbofeteando com palavras. Né? Então, é o que a gente falou, e o pastor Gil até reforçou no domingo passado. Muitas das vezes a gente não sabe como consolar um irmão. Às vezes nosso silêncio é sabedoria. Né? Às vezes a gente não precisa saber do problema do nosso irmão. Basta orar, basta chegar perto dele e consolar, trazer o consolo. É isso que o amigo faz. A gente não precisa saber do problema do amigo, porque muitas das vezes pode vir até fofoca. E isso só aumenta o problema. Né? Então, é melhor às vezes ser sábio em ficar calado. Né? E isso os amigos de Jó não tiveram essa sabedoria. Né? Eram muito cheios de sabedoria, porém nisso eles realmente foram deixados ser usados pelo diabo. Jó, exatamente também em sua defesa no capítulo 19, ele até pede misericórdia aos seus amigos. Quando ele fala lá em Jó 19, capítulo 20, versículo 21 a 22, ele fala assim, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Então, Jó, quando ele responde isso, ele está pedindo misericórdia porque as palavras realmente estão sendo duras. Né? Alguém já chega para você e acusa seus filhos de pecado e fala que eles morreram pelo pecado. Outro fala que você está pecando, outro fala que você não é sábio, começa a te acusar de todos os pecados conhecidos, e mesmo assim você mantém sua palavra porque você quer manter sua honra. E Jó, várias vezes ele fala isso. Jó, ele simplesmente, toda a defesa que ele faz, ele justamente faz baseado na sua honra. Ele tem que manter sua honra. Então ele está defendendo sua honra perante seus amigos. E aqui a gente termina o segundo discurso de Bildade. No terceiro discurso de Bildade, em seguida, que se encontra lá em Jó 25, a gente vai ler os versículos de 1 a 6. Aqui, se eu não me engano, ele está completo. Deixa eu só confirmar. Sim, a gente vai ler de 1 a 6. Ele diz assim, então Bildade de Suá respondeu, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz, sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce da mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, filho do homem que não passa de verme. Seu terceiro discurso, Bildade já se mostra mais revoltado com as defesas de Jó. E
E Jó, por não falar que se arrependeu e não estava em pecado, ele diz assim lá em Jó, capítulo 25, versículo 4, na sua defesa. Na verdade, desculpa, Bildade reafirma que Jó não deve se julgar justo, pois não há ninguém justo. Isso está lá no capítulo 25, versículo 4. Porém, até Jó, isso está na nossa revista, ele fala assim, porém, até o momento, Jó não afirmou que era justo perante Deus. O que ele diz é que não havia praticado nenhum delito que merecesse tal punição. Com isso, ele não se apresenta como justo, o que ele fala várias vezes durante a sua defesa. Isso está lá no terceiro discurso de Bildade. Continuando, ele fala assim, Bildade está certo pela metade, ou, em outras palavras, torceu o sentido dos argumentos de Jó. Se ele se apresentasse puro e justo perante o Criador, e ele não fez. Isso é parte do livro Estudo no Livro de Jó, uma interpretação do sofrimento humano. Então, o discurso de Bildade ele é muito sábio quanto às doutrinas das Escrituras, igual a gente falou, mas é desprovido de sentimentos. Então, Bildade ele fez todo esse tipo de acusação, mais uma vez foram acusações infundadas, né, sem provas nenhuma, e que acabaram ferindo Jó, magoando Jó de certa forma, justamente porque ele estava ouvindo aquelas paradas e estava doendo nele. A situação de Jó já não era fácil. Então, mais uma vez, a gente usa aqui o exemplo do alho, né? Você botou o alho lá no moedor, você está empurrando o alho e socando ali o alho, tentando extrair o máximo dele ali. E é o que os amigos de Jó estavam fazendo com ele, né? Aqui a gente acaba essa terceira discurso de Bildade e aí a gente passa para a conclusão, irmãos, desse versículo, dessa lição 7. E eu vou estar lendo algumas coisinhas aqui que a gente teve a anotação tanto da revista, quanto algumas pesquisas que eu também fiz fora, e a gente viu também que essa lição 7 ela falou muito da amizade, né, dos amigos. A gente deu aquela introdução sobre os amigos, viu que os amigos realmente, na aflição, eles se tornam irmãos, né? A gente viu várias definições ali no domingo passado, e a amizade é uma das maiores bênçãos da vida. Não poderíamos viver bem sem amigos, achegados, companheiros de jornada, conselheiros sábios, bálsamos de Deus para o coração. Porém, há amigos e amigos. Há amigos interesseiros, que se aproximam de você apenas para obter vantagens, como os amigos do filho pródigo, que festejavam com ele enquanto ele patrocinava todos os seus deleites, mas quando a crise chegou, abandonaram. Né? A gente tem esse exemplo claro. Neste mundo hostil, porém, há amigos verdadeiros. Esses estão ao seu lado para celebrar suas vitórias e chorar com você seus dramas. Não estão interessados no que você tem ou pode oferecer, mas em quem você é. O amigo que foge de você em sua aflição e não se compadece de sua dor, não apenas prova que esta é uma amizade falsa, mas também demonstra a falta de temor a Deus. Esses são como Judas Iscariotes, que mesmo tendo recebido todo o bem de Jesus, devolveu-lhe o mal. O amigo verdadeiro, ele ama em todo o tempo. Está presente não porque busca vantagem, mas porque tem pressa em servi-lo. O amigo verdadeiro chega quando todos já se foram. Ele estende a mão quando os outros recuam. O amigo verdadeiro confronta você em seus erros e o consola em suas fraquezas. Prefere o desconforto do confronto ao conforto da omissão. E mesmo que os seus amigos lhe abandonem, saiba dizer como Jó disse lá no capítulo 19, versículo 25, em uma de suas defesas. Ele fala que eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Amém? Essa é a conclusão dessa lição. A gente viu que realmente os amigos de Jó foram infelizes em suas acusações. Ele faz Bildade, quando a gente estudou aqui. Na próxima lição a gente vai estar estudando Zofar e Eliú. Então, a gente viu que realmente os amigos de Jó foram infelizes nas suas investidas, de tentar achar a causa do problema de Jó. A gente viu que realmente os problemas ali não foram achados, Jó não tinha culpa no que estava acontecendo. A gente viu que as causas dos problemas ali, humanos, na verdade, a gente estudou que são 3, né, que são naturais, de origem humana, e também tem a vontade de Deus, que essa a gente não tem como investigar, não tem como entender,
e é simplesmente, basicamente, aceitar. Porque, igual o pastor Gil falou, ele disse que quando Deus te coloca no meio de uma aposta, meu amigo, você realmente não tem como fazer nada. Jó, por várias vezes no seu discurso, ele tenta falar, eu vou usar a força contra Deus, ele é mais forte. Vou colocar ele em juízo, ele é muito maior que eu. Até ele cita, tem uma defesa de Jó que ele fala que, até pegar aqui a referência, ele fala, e quando eu estava lendo essa passagem, eu falei assim, caramba, será que esse árbitro se encaixaria como Cristo? Que hoje a gente tem o nosso advogado, que é Cristo perante Deus. Hoje a gente pode orar, pedir a Cristo para interceder por nós perante Deus. Essa é a diferença de Jó para a gente hoje em dia. Então ele fala lá em Jó, fica no capítulo 8, versículo 33 a 35. Ele fala assim, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, isso Jó falando ele e Deus, alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que seu terror não mais me assustasse, então falaria sem medo, mas esse não é o caso. Então, quando eu li essa passagem, eu falei assim, tá certo que árbitro a gente entende que é um juiz, mas quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, será que hoje realmente temos a graça de ter Cristo intercedendo por nós perante Deus? Porque realmente na antiga lei, se você pecasse, você morria. E hoje temos a graça de Deus, hoje temos as misericórdias de Deus sobre nós. E quando Jó deixa claro isso daqui, se tivesse um árbitro entre nós, se tivesse alguém que afastasse a vara de Deus de mim, eu poderia até falar, mas esse não é o caso. Então que possamos refletir sobre essa lição. Eu aprendi muito, e que possamos ser verdadeiros amigos, e que possamos também buscar verdadeiros amigos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar os irmãos cada vez mais. Hoje foi mais curto, porque também a lição era um pouquinho mais curta. Mas que Deus possa abençoar a vida de cada um, amém? Agora, só complementando tudo aquilo que nós vimos, porque uma coisa é alguém desconhecido te acusar. Outra coisa, absolutamente diversa, é alguém que é teu amigo, que te conhece, que está do teu lado, que conhece a sua vida, que é capaz de deixar e andar distâncias e vir te acusar, né? Veja que Bildade acusa e ele é terrível, terrível, absolutamente terrível. E aí, só complementando tudo aquilo que hoje nosso amado Sonson fez, complementando o último estudo, eu quero que você abra, por gentileza, em Jó capítulo 14. Jó capítulo 14. E é interessante essa defesa de Jó. Na verdade, não é uma defesa, é uma análise, porque à medida que Jó vai tentando se defender dos amigos, ele vai irritando os amigos, e os amigos vão desferindo pedradas maiores, e desferindo pedradas maiores, e desferindo pedradas maiores. Vocês vão ver no próximo domingo, que literalmente, tendo amigos como esse, você não precisa muito de inimigos, né? Você não necessita de tantos inimigos. E eu acho muito bonito o capítulo 14, quando Jó aproveita, no meio da sua defesa, porque no capítulo 13, ele defende a integridade dele, os amigos chegam perto e arrebentam e batem, e ele vai defendendo a sua integridade no capítulo 13. É um capítulo muito bonito, muito, muito bonito, mas no capítulo 14, ele demonstra o que está lá dentro da alma dele, e talvez a possibilidade que ele tem de novo se reerguer, né? Porque pare e pense, bora, vem comigo. Você viu com o nosso amado irmão Everson todas as acusações. Olha, Jó,
você está em pecado. Olha, Jó, você tem procedido errado. Se não é você que está em pecado, então teus filhos estão. Vocês mereceram. E aí no capítulo 13, ele defende a integridade dele, defende a integridade, ele luta literalmente por dizer, não estou errado, nem eu, nem meus filhos. E a gente servia a Deus com integridade. Porque se você parar e pensar, não era só Jó que simplesmente apresentava sacrifícios a Deus pelos pecados dos filhos. Ele acordava os filhos e os filhos iam também apresentar sacrifícios. E ele, no capítulo 13, defende a integridade dele, mas no 14 nós temos uma passagem que merece muita reflexão nossa. Olha que bonito. Jó, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, ele fala sobre a brevidade da vida. E ele diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Essa é a existência. Nasce como flor e murcha, foge como sombra e não permanece. E sobre tal homem, abre os olhos e os fazes encontrar em juízo contigo. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Absolutamente ninguém. Visto que os seus dias são contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até como um jornaleiro tenha prazer no seu dia. Agora, olha que bonito isso. Versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova. Olha que bonita a comparação que aqui ele faz e a forma poética como ele ainda, de alguma forma, espera que tudo aquilo passe, que exatamente tudo aquilo mude. Ele olha para a própria existência e ele diz, nós somos homens. E como homens, a gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E tudo na vida passa e é brevidade em absoluto. Agora, ele pega e ele, de alguma forma, espera um renovar na vida dele e alguma mudança. Porque ele olha para a natureza e ele diz, olha, se você pegar uma árvore e se você cortar, ela talvez sobreviva porque ela ainda tem raiz. E por ter raiz, mesmo que essa raiz esteja absolutamente podre, quando vem um mínimo de água, quando vem um pouquinho da água, quando a raiz sente o cheiro da água, é lógico que raiz não sente cheiro de coisa nenhuma. Isso aqui é uma figura de linguagem e que designa o poder regenerador que Deus deu à natureza de, no mínimo de recursos, ainda voltar a existir. Daí uma árvore, ao cheiro das águas, ela poder brotar novamente. E é como se ele estivesse aqui, parando um pouquinho, e ele dizendo para os amigos, olha, entenda uma coisa, tudo que acontece, sim, é determinado por Deus, mas até na natureza, porque vocês têm que entender algo simples, a natureza é pecadora,
A natureza tem pecado, a natureza escolhe fatos, a natureza escolhe ser ruim, a natureza escolhe falar mal dos outros. Alguém já viu uma árvore simplesmente mantendo relações sexuais com uma árvore que não é sua esposa? Alguém já teve a noção de uma árvore simplesmente passar a perna na outra, não lhe entregando o real salário? Alguém já viu na natureza simplesmente os vegetais existindo e simplesmente se locupletando do mal e arquitetando para viver e vencer em cima do mal alheio? Isso não existe. Agora, entenda algo: até árvores são cortadas. E o fato de árvores serem cortadas não designa algo ruim que elas fizeram. O fato de árvores serem cortadas não designa maldade dentro delas. Agora, mesmo sendo cortadas, por finalidades mil, por causas mil, estas que talvez até nas estruturas tenham a morte em evidência, porque ele diz aqui de árvore podre. O que a gente pode esperar de uma árvore podre? Senão o quê? A morte certa. Senão o quê? A existência cortada. Senão o quê? Tudo menos serventia dela para alguma coisa. Até a árvore podre, ao cheiro das águas, ou seja, ao renovar da vida que Deus traz em cada estação, até para ela existe ainda possibilidade. Por quê? Porque ao cheiro das águas, ela brota. E ela brotando, ramos vêm. E ramos vindo, é como se ela estivesse como planta absolutamente nova. Então, ele olha para o ciclo da vida e ele, com esta palavra, ele tenta defender um fato que é extremamente simples: o mal vem para todos, não é só para homens, até para árvores. Mas a misericórdia de Deus, ela por se renovar a cada manhã, a depender da estação, até árvores se beneficiam da misericórdia de Deus. E aí, vindo água, vindo cheiro de água, vindo chuva. Cheiro de água é o quê? Chuva. Não é verdade? Cheiro de água, vindo chuva. Ela acaba brotando e renascendo, mesmo que seu tronco ainda esteja o quê? Absolutamente podre. Eu não sei se ele olha para ele, e ele, num momento como esse, ele diz: olha, eu me sinto assim, eu me sinto como essa árvore, absolutamente podre, absolutamente quebrado. Eu não sei porque estou numa situação dessa. Defendo minha integridade. Ele chega até o ponto de, lá na frente, nós veremos no domingo, invocar Deus como advogado diante de Deus, juiz, para alguma coisa aqui acontecer. E aí, no meio de tudo isso, Deus se levanta, chama ele para conversar com ele, e ao invés de explicar tudo, Deus ainda lhe confunde a mente com uma das narrativas mais bonitas que nós temos. Deus diz: olha, onde é que você estava quando eu criei? Onde é que você estava quando eu fiz? Onde é que você estava quando eu coloquei limites? Onde é que você estava quando eu fazia? Aí ele simplesmente olha para Deus e diz: olha, eu lhe peço perdão por ter nascido, né? Eu literalmente me aborreço e abro aqui meu pecado, que eu não sei qual é, e tu és justo. E aí o Senhor o recupera de forma muito interessante. Então, quando ele traz aqui no capítulo 14 a comparação, aí ele pega e
de alguma forma ele mostra que lá dentro do coração dele, mesmo tendo amaldiçoado o dia em que nasceu, ele ainda espera da parte de Deus alguma coisa. Ele ainda aguarda da parte de Deus alguma coisa. Sabe, irmãos, a vida é assim, a vida é um renovar de bênçãos e de graça. A vida é um renovar de amor e de misericórdia. A vida é um renovar de atos bondosos da parte de Deus. Tem dias que a gente literalmente não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E aí a gente só tem que confiar naquilo que o próprio Jesus já tinha dito. Hoje o que faço você não entende, compreenderá bem mais na frente, lá na frente. E a gente que passa por um momento como esse que Jó passou, a gente tem que ter algum tipo de esperança. Por quê? Porque Deus é bom e eterna a sua, o quê? Misericórdia. Nós temos que parar e pensar onde erramos. E se realmente erramos, é pedir perdão e se levantar de onde errou. Agora, se você procura e não consegue achar onde errou, que Deus então traga para perto de você algum amigo como o amigo de Jó. Para quê? Para duas, uma. Ou nos fazer realmente pensar e pensar e pensar, porque enquanto cada amigo de Jó fala, Jó se cala. E Jó talvez no silêncio tenha remoído e puxado, e puxado, e puxado, e puxado. Onde é que eu errei? Mas ele vem e se defende. Agora, amigos de Jó também servem para nos deixar de forma muito clara, olha, não houve erro, mas há talvez um projeto de Deus maior aqui do que nós estamos vendo. Amigos de Jó servem também para isso. Servem para isso. E nós queremos agradecer muito ao Everson pela paciência, pelo carinho, pelo amor e da forma maravilhosa como nos trouxe esses amigos. E aí a gente tem que pensar também, irmãos, que tipo de amigo a gente está sendo? Que tipo de amigo a gente está sendo? Né? É para ajudar? É para ajudar. Então, às vezes, o silêncio é melhor. Tentou ajudar dizendo, meu amigo, dá uma olhadinha, vê se você não errou, vê se não fez besteira, vê se não fez loucura, você não passou a perna em ninguém, você não está sendo correto diante de Deus, está sendo correto diante da esposa e tal. Agora, viu que o indivíduo, literalmente, está olhando para a sua cara e está dizendo, meu amigo, você é meu amigo ou não? Então, a partir daí, não cometa os erros dos amigos de Jó, porque você chegar perto de um amigo e tentar ajudá-lo a ver o erro, até para tentar levantar, é uma coisa. Agora, se o teu amigo se defende e você não tem provas do erro dele, insistir e aprofundar a investigação, é matar o pobre. É matar o pobre. E vou te provar como é matar o pobre. Porque aqui no capítulo 14, você vê Jó tentando se erguer como essa árvore. Mas as acusações do amigo são tão fortes, que a partir do versículo 10, você que pensa, poxa, agora Jó vai simplesmente dizer que ele vai se levantar como a árvore. Mas a partir do versículo 10 do capítulo 14, olha o que ele diz. O homem, porém, a expressão porém significa o homem ao contrário das árvores. Morre e fica prostrado. Expira o homem, onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se seca e esgota, assim
o homem se deita e não levanta. E enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Está vendo? Ele começa a falar e expõe pessimismo. Ele vem com a analogia da árvore que pode trazer para ele vida, mas as acusações são tão terríveis que ele expõe pessimismo. Que me encobrisse na sepultura e me ocultasse, até que a tua ira se fosse, ou seja, deseja a morte, e me pusesse um prazo, e depois te lembrares de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Olha, ele não tem esperança, nem na ressurreição. Se é que ele tinha noção de ressurreição. Todos os dias da minha vida, eu esperaria a luta, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudade da obra da tua mão, e até contarias os meus passos, e não levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades, como um monte que se esbarroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Olha o nível de depressão. A árvore ele consegue identificar que consegue do nada se levantar. E até quando está podre, ela ainda pode alguma coisa. Mas o homem, Deus destrói a esperança. E ele chega a dizer, tu prevaleces para sempre contra ele. E lhe passe mudas o semblante, e o despedes para o além. E os seus filhos recebem honras, ele não. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Então, o capítulo 14 é muito interessante. Ele é a consequência do ferir direto dos amigos a Jó. Porque ao invés dele pegar a figura da árvore e olhar para si e dizer, eu vou reviver como a árvore. Não. Ele diz, o homem é diferente. Não há reviver para o homem como a árvore. Para o homem há a morte e a sepultura. Irmãos, a gente tem que ser amigo. Que tente levantar o amigo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tentou ajudar, mostrando para ele alguma coisa errada. E ainda assim, ele defende a sua honra. Então, acredite no seu amigo e defenda a honra dele. Ore com ele. Busque a Deus com ele. Porque senão nós vamos produzir no coração de quem sofre, não a esperança da árvore que mesmo cortada pode reviver. E que mesmo podre ainda pode renascer. Mas nós vamos produzir naqueles que estão ao nosso lado, simplesmente o versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. E isso é ruim. Isso é ruim. Muito bem. Que o Senhor tenha falado ao nosso coração. Muito obrigado ao Everson por todo o carinho, toda a dedicação. Ficaria muito ruim se ele pegasse Bildade e apertasse. Hoje ele nos trouxe, durante 30 a 35 minutos, Bildade, e a gente viu como a coisa pode piorar, né? Eu fico pensando no próximo amigo de Jó, o de domingo que vamos estudar. Será que ele consegue ser tão terrível e pior do que os dois primeiros? Meu Deus do céu. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós.
E vamos ser amigos que trazem esperança, irmãos. Vamos ser amigos que trazem esperança e não dor e morte, não é? Vamos ser amigos que trazem Jó capítulo 14, a primeira parte, não Jó capítulo 14, a última parte. Vamos ser amigos que trazem ao coração dos outros amigos: olha, você está igualzinho uma árvore podre, mas você vai se levantar, tá bom? Você vai erguer, você vai viver. Tadinho de Jó. E ainda bem que é como o Everson falou no primeiro encontro, ainda bem que no início Deus já deixou literalmente às claras que Jó era homem justo, reto, íntegro em todos os seus caminhos. Não é? Vamos orar? Everson, vem fazer essa oração. Você começou, eu complementei e nós fechamos juntos esse estudo. Meu filho, muito obrigado. Só Deus para recompensar, tá certo? O Senhor te honre cada vez mais. Agora, meu filho, ore para que Deus mude o nosso coração e nos transforme em bons amigos. Amém? Eu preciso disso. Não sei você, mas eu preciso tratar melhor meus amigos. Não é? Feche os olhos, coloque a mão no coração, por gentileza. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui esta noite, Pai, mais uma semana. Deus, que o Senhor possa vir abençoar nosso dia, Pai, já agradecemos também por este dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Pai, que a lição que foi tratada, Senhor, durante essa semana, no domingo e hoje, Senhor Jesus, possa entrar nos nossos corações, que faça-nos refletir como estamos sendo amigos para aqueles que necessitam. Que o Senhor possa vir falar em nossos corações a cada manhã, que possamos refletir, Senhor, na Tua palavra a cada dia, Pai, e que ela possa se renovar em nosso coração. Que possamos, Senhor, verdadeiramente olhar para Ti e olhar, Senhor, para Cristo como nossos verdadeiros amigos, Pai. Que possamos andar contigo, que possamos, Senhor Jesus, caminhar contigo e trazer essa experiência para os nossos amigos terrenos, Pai. Que possamos compartilhar, Senhor Jesus, a sabedoria que vem de Ti, o discernimento que vem de Ti, às vezes no falar, às vezes no calar, Pai, mas que possamos, Senhor Jesus, tratar, Senhor Jesus, com sabedoria e com discernimento, Deus, aquela sabedoria que vem de Ti, Pai, a sabedoria, Senhor Jesus, como Jó teve em sua defesa, a sabedoria, Senhor Jesus, dos provérbios de Salomão, que possamos, Senhor Jesus, realmente olhar para nossos amigos, olhar para nós mesmos, Pai, e ser verdadeiros amigos, Pai, tratar, Senhor Jesus, com humildade, tratar, Senhor Jesus, com tranquilidade os nossos amigos, Pai, que possamos trazer conforto, que possamos trazer, Jesus, trazer aos nossos amigos refrigério, Pai, e em nome de Jesus, que possamos tratar a cada situação de acordo com a Tua palavra, Deus. É o que nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te louvamos, Senhor Jesus, mais uma vez por essa noite e mais uma vez por este estudo, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém.